o fascismo e essa falsa religiosidade, eles se associam para criar um mundo onde o pensamento fique paralisado. Nada muda, nada é diferente, família é do jeito que os negócios são do jeito que são, e assim é que se vive, e quem não gostar vai preso, vai para a cadeia. Essa manhã me deparei nas redes com uma publicação, com um post do professor Alcides da USP, que publicou uma citação de Chekhov. E eu achei que ela podia combinar com essa conversa que a gente vai ter aqui. Você poderia ler? Eu até tentaria, mas eu acho que na sua voz vai ficar mais bonito. Vou fazer o meu melhor. Vou ler aqui então. Chekhov, aspas dele. Não sou liberal, nem conservador, nem reformista, nem monge, nem indiferentista. Eu queria ser um artista livre, apenas isso. E lamento que Deus não me tenha dado forças para ser. Detesto a mentira e a violência em todas as suas formas. Considero as marcas e os rótulos um preconceito. Meu santuário são o corpo humano, a saúde, a inteligência, o talento, a inspiração, o amor e a liberdade absoluta. Liberdade ante a violência e a mentira, onde quer que estas se manifestem. Chekhov. Uma beleza. Pedro, você recentemente disse em suas redes sociais que só haverá teatro se a política nos garantir a liberdade. Até a liberdade pela democracia estar assegurada, prevejo que a ansiedade em exibir minha angústia vai me manter nas redes antissociais. De que liberdade estamos falando? Dessa liberdade que você muito bem nos trouxe no texto do Chekhov, a liberdade absoluta. E percebendo bem a sua pergunta e a relação entre o texto do Chekhov e a minha manifestação, e o meu comentário sobre as redes antissociais, é o que é isto. Veja, eu sou uma pessoa de teatro, eu sou uma pessoa dessa liberdade que é possível existir apenas no mundo da reflexão intelectual. No mundo da reflexão intelectual, é possível habitar uma liberdade absoluta, porque é possível falarmos de tudo, é possível imaginarmos tudo, é possível fazermos em hipótese aquilo que muitas vezes não podemos fazer na vida real. Vou dar um exemplo bem simples. Eu posso fazer uma cena em que estou matando alguém e propor, através da cena, uma reflexão a respeito daquele ato. Mas não posso, na vida real, matar alguém para propor uma reflexão sobre matar alguém. Então, esse teatro onde tudo é possível, ele, no entanto, só é possível se houver antes liberdade política, se houver democracia, se não houver censura, se houver liberdade para as pessoas falarem honestamente o que tem na cabeça. Hoje, no Brasil, há uma ameaça cada dia mais evidente à liberdade. Então, quando eu falei isso, eu falei, enquanto não houver a segurança de que haverá liberdade, eu me vejo obrigado a estar não apenas no teatro, mas também nesse ambiente aqui, que é um ambiente que eu considero muito contaminado, muito envenenado, mas é um ambiente onde temos a possibilidade de defender, teoricamente, a liberdade, para que depois, então, possa haver teatro. Acho que isso foi o que eu quis dizer. Enquanto a liberdade não estiver assegurada como um patrimônio intelectual do Brasil, nós temos que defender ela intelectualmente, nesse espaço aqui, para que possa haver teatro, música, cinema e negócios, porque a liberdade também possibilita negócios. Acho que foi isso, mais ou menos, Helena, que eu quis dizer. Nós chegamos aos últimos meses de 2021 com alguns marcos tristes para a área da cultura no Brasil. O levantamento do jornal O Globo, divulgado no início de setembro, mostrou que nos últimos 10 anos o orçamento federal de cultura caiu praticamente pela metade. Foi um corte de 46,8%, acentuado especialmente de 2016 para cá, e deve seguir caindo em 2022. No fim de julho, tivemos incêndio na Cinemateca Brasileira, isso seguindo o incêndio do Museu Nacional já em 2018. Como você vê essa tendência? É descaso? Bom, com tristeza sem tamanho, mas com absoluta... Isso não é surpresa para mim. Isso foi anunciado pelo movimento nazifascista brasileiro desde o seu começo, desde o começo em que ele obteve essa face atual, porque, veja bem, o movimento autoritário brasileiro não é apenas
não surgiu agora. Ele vem de muito tempo, ele está aí na sociedade brasileira, dentro da própria estrutura da sociedade brasileira. Nenhuma sociedade escravagista está livre do autoritarismo imenso, né, que possibilitou que ela fosse escravagista. Você imagina que o Brasil se permitiu escravizar pessoas durante 300 e não sei quantos anos. Como que uma sociedade construída pelo trabalho escravo pode não ter um fascismo íncubo, um fascismo estrutural dentro dela? Ele agora está aí com essa aparência de Jair Messias Bolsonaro e os militares que o apoiam, e esses empresários que o apoiam, e esses pobres que neles acreditam, e nessa classe média ansiosa de ascensão social. Mas eles não são a fonte original desse fascismo. Esse fascismo está aí. E o fascismo, o autoritarismo do fascismo, sempre quer destruir a cultura, porque a cultura é o lugar onde a gente justamente pensa a realidade, pensa a sociedade, pensa as relações humanas, é o lugar onde não há verdades absolutas, onde a verdade é sempre transitória. A verdade é muito mais uma questão de fazer uma boa pergunta do que de ter uma boa resposta. E é por isso também que eles são religiosos, porque sempre a ideia de Deus é uma ideia definitiva. Ninguém crê num Deus para que esse Deus seja um Deus mutante. Sempre a pessoa quer crer num Deus que está pronto e que é eterno e que é imutável. Então, o fascismo e essa falsa religiosidade, eles se associam para criar um mundo onde o pensamento fique paralisado. Nada muda, nada é diferente, família é do jeito que os negócios são do jeito que são, e assim é que se vive, e quem não gostar vai preso, vai para a cadeia. Então, nada mais natural que um regime com esse desejo de interromper o pensamento se ofereça como religioso e que queira destruir todas as outras formas de inquietação existencial do ser humano para as quais a religião não é uma resposta satisfatória. Pensando na arte e na produção cultural como uma ferramenta de elaboração simbólica de um povo, da memória, da identidade, dos valores, das ambições, que impacto a desvalorização e o esvaziamento dessa produção tem na subjetividade de um povo? E que riscos isso representa? Porque esse vazio precisa ser preenchido com alguma coisa. Religião. Quando você deprime a cultura, você oferece em lugar, como você bem colocou, uma religiosidade. Mal algum haveria se essa religiosidade não fosse falsa, porque uma verdadeira religiosidade, em verdade, ela na verdade provoca uma verdadeira cultura. Mas eles propõem uma falsa religiosidade dessas igrejas que estão aí no Brasil, de universal, mundial, de pessoas que não são sinceramente religiosos. Ninguém vai aqui acreditar que Jair Messias Bolsonaro é cristão. Ele, de fato, tem alguma empatia com Jesus Cristo, ou com a palavra dita ser a de Jesus Cristo que está nos evangelhos. Não me refiro nem aos Atos dos Apóstolos, que já é uma construção da estrutura da Igreja Católica. Me refiro aos próprios evangelhos, onde supostamente encontraríamos a palavra mais cristalina de Jesus, livre de interpretações de Paulo e de outros que depois construíram a Igreja Católica. Ninguém vai me convencer que Jair Messias Bolsonaro, que ensinou os filhos a atirar quando tinham 5 anos de idade, ou seja, ele ensinou o filho a atirar antes do filho aprender a ler. Antes do filho saber ler, o filho já sabia atirar. Ninguém vai me convencer de que isto é um espírito cristão, pois que o cristianismo jamais diria isso, jamais diria você ensinar o seu filho a atirar antes de aprender a ler. Mas há muita ansiedade no Brasil por um sentido para o próprio país. Ele é oferecido por esse grupo de bandidos, que isso é bandidagem, não é verdadeiro, não é honesto, não é um equívoco teológico. Não, é uma manipulação pura e simples da ansiedade das pessoas de encontrar um norte, um sentido para a vida. Então você fabrica esses bolsões de convívio, lê a Bíblia de uma maneira... Eles são cristãos e ficam lendo o Antigo Testamento. É um contrassenso. Jesus Cristo é um reformulador da tradição judaica. Você não pode se declarar cristão e apoiar a sua fé nas palavras do Antigo Testamento, onde, inclusive, a compreensão do próprio Deus é outra. O Deus do Antigo Testamento é um Deus que tem uma relação com a sua criação totalmente diferente daquela que Jesus Cristo propõe. É Jesus Cristo que diz que o Pai dele é Pai de todo mundo.
A religião judaica não diz isso, que o pai dele, pelo contrário, diz que eles são um povo escolhido, um povo que o Deus diferenciou dos outros. Então, esse cristianismo, que é mais, digamos assim, uma proposta de harmonia entre todos os povos, não combina em nada com o que Jair Messias e outros pastores falam dele. E isso ocupa o lugar da cultura. E eles destroem a cultura justamente para criar o vazio ao qual você se referiu, para que esse vazio, então, possa ser preenchido por essa hipocrisia. Eu não tenho xingamentos que sejam suficientes para falar o tamanho do conto do vigário que é essas igrejas que vivem de dízimo. Como é que uma igreja é tão rica a ponto de comprar uma empresa de televisão? E falando especificamente das artes cênicas, tem uma definição do dramaturgo francês Artaud, que diz que o ator é um atleta afetivo. E, portanto, as pulsões, os afetos e desafetos humanos são a matéria-prima do ator, no sentido de uma busca de esclarecimento, de elucidação. Olhando para a política de hoje, especialmente para essa nova onda de direita no mundo, me parece que o discurso político tem apelado muito para pulsões mais básicas, para os afetos e desafetos mais elementares do eleitorado, só que numa via populista. Você tem líderes políticos que se orgulham de falar frases de efeito sem nenhum compromisso ético, que inflamam os ânimos, que criam inimigos comuns, e isso dentro de uma estética de performance e de espetáculo. Como você vê essa narrativa política que se apresenta? O que ela tem de construção de personagem e de dramaturgia? É um reality show, né? Quando surgiram esse tipo de programa chamado reality show, quer dizer, um show de realidade, ou a realidade transformada em show, né? Ele se propõe a pegar um fato real, né, e expor a você um fato real, não um fato ficcional. É mentira. Esses programas são roteirizados, eles são escritos, aqueles conflitos são armados, são combinados, aquelas casas têm empregadas domésticas que vão lá, que limpam, que cozinham, que lavam. Aquilo é tudo uma falsa realidade. Aquilo acontece, né, para você controlar muito além da criação ficcional, você controlar a própria narrativa do que é a realidade. Então, por isso é que eles fazem programas que chamam reality show. Eu gritei muito contra o reality show. É mentira, você tem que declarar que isso é ficcional, porque é ficcional. Aí não tem mal algum. Você fala, vou escrever uma mentira que vai se chamar realidade show, que é uma mentira que é igualzinha a uma realidade. As novelas brasileiras já queriam bastante ser semelhantes à realidade. Eram naturalistas, todo mundo se comportava como se estivesse vivendo uma vida normal, uma vida como a vida de todo mundo. Mas era mentira. Aí deram um passo além, fizeram programas que, de fato, simulam ser reais. E as pessoas correm para aquilo, porque o ser humano é naturalmente gregário. O ser humano vive em comunidades. E todo mundo tem ansiedade de participar da comunidade. Quando você oferece, olha, tem aqui um negocinho que é real, é a realidade, e você pode votar, você pode tirar a pessoa, pode escrever um comentário na rede antissocial, você se sente participando de uma realidade, mas é uma mentira, no sentido de que nada na sua vida concreta, de fato, é alterado por alguma pessoa ficar ou sair do Big Brother, ou entrar outro, ou alguém ganhar. Aquilo não muda em nada, a pessoa continua pegando 2 horas de ônibus engarrafado, continua refém da milícia, continua tendo que pagar por serviços públicos que não recebe, e por aí vai. Mas vive nesse delírio de participar da realidade. E aí a política também fica menosprezada, você já não precisa mais ser um agente político, porque você vota no Big Brother, né? Você pouco pensa em quem você vota para deputado federal, mas muito se importa em quem você vota para ficar ou sair do Big Brother. Isso cria uma ilusão de cidadania, entende? Uma falsa cidadania. Ocupa o lugar da verdadeira reflexão intelectual que se dá dentro das produções culturais, no teatro, no cinema, na literatura, na poesia, na música. Ali sim há uma verdadeira, porque honesta, porque declarada ficcional, discussão intelectual, e não nos reality shows. Os reality shows são... Agora no Brasil tem um de uns cantores mascarados, é grotescamente patético, né? Pão e circo.
sem o pão, só o circo. E falando ainda de pulsões, entre as mais básicas e instintivas do ser humano está a sexualidade. E a relação do ser humano com o próprio corpo, com os próprios desejos, também sempre foi uma área de investigação das artes. No Brasil, quando, por exemplo, um artista faz uma performance nu, como foi o caso do exemplo emblemático no Museu de Arte Moderna de São Paulo, uns anos atrás, isso gera um escândalo. Mas quando um presidente diz que é imbrochável, incomível e imorrível, ele é celebrado com um falo gigante na passeata do 7 de setembro. Isso sem falar das fake news, da mamadeira de piroca, do kit gay, de uma proposta pública de controle de natalidade baseada na abstinência sexual. Que fixação e que hipocrisia é essa com a sexualidade nesse momento político? Olha, é muito boa a sua pergunta, coração mesmo da questão. Toda repressão social se valeu sempre de proibir a intimidade. A intimidade é um momento de verdade da pessoa, né? Toda pessoa tem que se deparar com aquilo que gosta. Isso é inevitável, ninguém consegue escapar daquilo que lhe interessa. Eu sempre gosto de estudar pornografia, porque a pornografia é muito reveladora daquilo que as pessoas estão interessadas e que, no entanto, é socialmente proibido. Tudo que não existe pornografia que não corresponda ao interesse de alguém. Senão, ninguém faria aquela pornografia. Então, quando você olha a oferta de pornografia, você conhece tudo que uma sociedade está vivendo, mas que não está vivendo à luz do dia, né? Está vivendo nos escombros, está vivendo escondido. Os regimes autoritários, eles querem proibir o movimento intelectual, porque o movimento intelectual revela a falsidade do projeto autoritário. Para interromper o movimento de uma pessoa, nada mais eficiente do que interromper o contato dela com a sua própria intimidade. Ou seja, você proíbe que a pessoa seja gay, você proíbe que a pessoa manifeste qualquer interesse erótico, qualquer interesse afetivo, diferente do interesse padronizado. Então você limita cada vez mais, né? Você vai fazendo cada vez o mundo afetivo ficar cada vez com menos opções, até que só haja uma única opção. O que você consegue com isso? Que ninguém se conheça, que ninguém se investigue, que ninguém descubra por que razão se sente atraído por determinado jogo erótico, por determinada circunstância afetiva. E a pessoa fica imobilizada intelectualmente. Porque o que faz a tua inteligência se mover é o seu amor, é o seu desejo de encontrar o amor é que faz você pensar sobre o mundo, é que faz você refletir sobre as coisas. É nessa ansiedade, digamos assim, de descobrir o amor. Eu conheço uma garota, quero conquistar ela, ou conheço um rapaz, ou conheço uma pessoa que era homem e virou mulher, seja o que for. E nesse movimento, assuntos aparecem. Nesse movimento de eu me mostrar quem sou, a pessoa me pergunta se eu gosto de futebol ou de vôlei, se eu sou de esquerda ou de direita, se eu gosto de cabelo louro, ou se eu faria um implante capilar, se eu usaria um aparelho de dente. E aí os assuntos da realidade aparecem no ambiente da conquista afetiva. Quando você espreme o afeto para um lugar muito estreito, você afasta as pessoas delas mesmas, entende? Então, esse movimento do fascismo de controlar a sexualidade, ele é uma ambição de poder pelo dinheiro. Na verdade, eles não ligam a mínima para a sexualidade. Eles querem que as pessoas parem de pensar. Eu convivo por razões familiares com bolsonaristas e percebo como eles são zumbis intelectuais. São pessoas completamente despidas da capacidade crítica. Eles fazem afirmações da realidade brasileira e com muita facilidade eu mostro, olha, esse dado aqui contradiz essa sua afirmação. E a pessoa, diante dessa evidência, entra num mutismo desesperado, porque ela não sabe nem quem ela é se o mundo não corresponder à mentira na qual ela está engajada. É desesperador e o fascismo sempre conduz a humanidade para conflitos bélicos violentos, né? Não há outra história. Nenhum fascismo terminou sem um conflito militar. Nenhum. Todos conduziram a humanidade para um conflito militar. Espero que a gente escape. Para finalizar, a arte é política? É uma boa pergunta.
Eu acho que todo o movimento intelectual ele se dá dentro de uma visão de mundo, né? Isso que a gente chama uma ideologia. Uma ideologia é isso, é uma visão de mundo que as pessoas desenvolvem. É um grupo de ideias que formam um sistema, uma ideologia para a pessoa e uma visão de mundo. E o artista, portanto, ele é uma pessoa, ele também se move dentro dessa dinâmica. Então, o artista também se move dentro de uma ideologia, de uma visão de mundo. Isso é uma coisa. Outra é que a política profissional se organiza em grupos chamados partidos. E os partidos prometem que defendem determinadas ideologias. Nem sempre nada disso é verdadeiro. A maioria dos partidos no Brasil não tem ideologia alguma, são meros grupos de negócios. Mas mesmo quando os partidos se organizam em torno de sinceras ideologias, a arte e a política encontram um ponto de contato, que é a ideologia. Mas a ideologia, para o artista, não é um pragmatismo. Ele não quer fazer com a ideologia dele nada de pragmático, no sentido de que eu não quero eleger alguém, eu não quero fazer passar determinada lei. Eu quero, com a minha ideologia, trabalhar em prol de um questionamento permanente sobre as realidades da vida humana. O político, quando se apega a uma ideologia, ele tem um fim pragmático. Ele quer se eleger deputado, vereador, senador, ele quer fazer aprovar determinadas leis e tal. Eu diria que a arte não é político partidária, que a arte não é um vínculo entre um artista e um projeto político de um partido, de poder. Mas a arte é política, com uma finalidade oposta à dos partidos políticos. Enquanto aqueles se valem das ideologias para chegar ao poder, a arte se vale da ideologia para se afastar do poder e caminhar em direção da liberdade. Então, eu diria que a arte é política, mas ela caminha numa direção oposta à da política profissional. Eu nunca, nos meus espetáculos de teatro, fiz campanha interna para nenhum partido político ou para nenhum político. Não é esse o meu trabalho ali. O meu trabalho ali é propor uma reflexão em direção à liberdade, né? Agora, por outro lado, quando fiz campanha política, também não recebi dinheiro por aquilo, jamais aceitei que me pagassem pela minha opinião. Aí eu ia lá e dizer, acho bom votar no PT, porque acho importante que um homem pobre seja presidente do Brasil. Isso é uma coisa. No meu teatro, eu fazia piada do PT, das contradições do PT e das ambivalências do próprio projeto petista. E como você vê essa discussão hoje dentro da classe artística brasileira? Não vejo. A classe artística brasileira tem sofrido nos últimos decênios uma enorme sedução do mercado da televisão. Um artista de teatro é uma pessoa que vive com 5 mil reais por mês quando está num momento excelente, uma peça que está indo muito bem. Uma pessoa na televisão, nos primeiros anos de carreira, com sorte, está ganhando 15, talvez 20 mil reais. Essa sedução econômica que tem sido exercida sobre a classe artística, na minha opinião, empobreceu intelectualmente a classe artística no mundo inteiro, não apenas no Brasil. Um artista hoje é uma pessoa que eventualmente pode ficar multimilionário com o seu trabalho, né? Isso não acontece impunemente. Veja bem, eu não tenho nada contra o dinheiro, eu até sou uma pessoa bastante interessada no dinheiro, gosto de coisas boas e tudo isso. E não me coloco acima dessa tentação. Eu estou apenas reconhecendo que essa tentação existe. E que se a gente não aceita que ela existe, a gente fica fingindo que é tudo um mundo de Disneylândia, um mundo colorido, em que a gente ganha milhões e que isso não altera a nossa ideologia, né? A gente passa a ser mentiroso. E eu acho que a classe artística brasileira para o público, é uma classe que é dominada pelas pessoas que trabalham em televisão, enquanto que a maioria dos artistas brasileiros não tem emprego na televisão. São pessoas geralmente pobres que vivem de teatro. Então, eu diria, essa classe artística que trabalha na televisão tem uma compreensão política, no momento, me parece, frágil, uma compreensão comprometida com o mercado de trabalho ao qual ela serve. Não é à toa que a música sertaneja
ela apoia o agronegócio, porque é o agronegócio que paga o show do sertanejo. Por isso é que o artista do agronegócio é um fascista, que o cara que paga ele é um fascista. Ele trabalha para o fascista, então ele é fascista. Eu pergunto para nós, de que maneira nós trabalharmos numa televisão que manipula a realidade de acordo com seus interesses econômicos? Eu trabalhei em televisão 40 anos e vivi lá dentro a tensão de trabalhar em desacordo ideológico com o meu patrão. Trabalhava na região de interesse comum, mas eu era completamente consciente desse conflito. E se você é consciente do conflito, você pode, talvez, usufruir do lado bom de ter um parceiro capitalista, mas não contribuir cegamente para que a ideologia dele domine o panorama. Entende o que eu falo? Eu acho que a classe artística não deve fugir ao tema. A gente não deve calar diante da perplexidade do tempo. E os jornalistas que trabalham lá, esses então não devem calar jamais em relação ao tema de haver uma diferença ideológica entre o interesse do jornalista de reportar a verdade e o interesse do capitalista que vende notícia. São coisas que a gente não pode fingir que não existem. A CNN, que é uma televisão que eu assisto e que eu admiro, a americana, entretanto, ela tem um looping de notícias que ela é 24 horas no ar. Ora, não há 24 horas de novidade. Então, ela tem um looping de notícias que ela sempre vende uma informação que ela já deu, como se fosse uma nova informação. É esse tipo de atrito entre o interesse do capital e os interesses da verdade é que nós não devemos fugir a eles. Devemos ter coragem de enfrentar eles na praça pública. E não vejo a classe artística brasileira intelectualmente, nem espiritualmente, nem politicamente disposta a esse enfrentamento. Agora, o preço para quem fala é o desemprego. Então, é bem complicado. Eu falo de cadeira própria.